Olá, muito bem-vindos. Eu sou a pastora Carmen Soares e quero compartilhar com você a palavra de Deus. Que a graça e a paz do Senhor, Deus Todo-Poderoso, que nos deu a sua palavra, que é viva e eficaz, que é poderosa. É muito bom estudar a palavra de Deus. É algo extraordinário, porque a Bíblia, ela é o maior de todos os livros. É extraordinário, apesar de tudo que Satanás faz para combater a palavra de Deus, e as pessoas também, na sua incompreensão, elas também, por falta de compreensão da palavra de Deus, elas se opõem a Deus e a sua palavra. Mas apesar disto, a palavra de Deus permanece firme e inabalável, e assim ela será, porque passará os céus e a terra, disse nosso Senhor Jesus, porém as palavras dele não passarão. A palavra de Deus, ela é eterna no céu. Estudar a palavra de Deus é a mais nobre de todas as ocupações. Ouvir a palavra de Deus é uma honra, é uma benção, porque quando nós abrimos a Bíblia, é Deus falando conosco. Quando nós lemos a palavra de Deus, é Deus falando conosco para conservar a nossa vida na fé, na esperança e no amor eterno. E para que tudo isto aconteça, é preciso que nós perseveramos. Sem perseverança, nós não vamos conseguir sustentar a nossa fé em ação. Nós não vamos conseguir sustentar a nossa fé viva se nós não perseverarmos no estudo da palavra de Deus, se nós não ocuparmos o nosso tempo em compreender a palavra de Deus. Esse deve ser o nosso maior objetivo, de compreender a palavra de Deus, porque compreendendo a palavra de Deus, nós adquiriremos estabilidade emocional e também aumentaremos a nossa fé no Deus Altíssimo e não ficaremos amedrontados diante das incertezas que estão no nosso dia a dia. Hoje, o que nós estamos presenciando? Estamos presenciando muitas incertezas, muitas dúvidas têm pairado sobre a vida da humanidade. O descrédito que as autoridades têm passado para as pessoas não esperam mais nada de ninguém, não esperam mais nada dos seus governantes, e então nós precisamos esperar algo para a nossa vida. E então de quem que nós vamos esperar? De Deus. É de Deus que nós vamos esperar algo para a nossa vida. Então, para que nós tenhamos respaldo, que nos dê forças para continuar, para suportar as aflições da vida, vamos então ocupar o nosso tempo com a palavra de Deus. Eu sou a pastora Carmen Soares e junto com você nós vamos aprender um pouquinho mais da palavra de Deus. Hoje eu quero compartilhar com você a mensagem do Senhor Jesus Cristo à igreja de Filadélfia, que está no capítulo 3 de Apocalipse, e a partir do verso de número 7, porque o conteúdo desta mensagem que Jesus Cristo mandou o João escrever para a igreja da Filadélfia contém muitos recursos espirituais, ferramentas do Espírito, armas poderosas de Deus e em Deus para o nosso sustento espiritual, para a nossa batalha espiritual, para a nossa peleja no dia a dia, para o nosso bom combate. Nós não podemos esquecer que nós estamos num combate espiritual, em que nós estamos do lado de Deus, que é o Pai das luzes, e estamos lutando contra Satanás, que é o príncipe das trevas, que veio ao mundo apenas com o objetivo de roubar, matar e destruir, quando que o nosso Deus enviou o nosso Senhor Jesus Cristo ao mundo para desmanchar as obras do diabo e para buscar e salvar
salvar o que estava perdido. Isto é fundamental. E para que nós compreendamos esta obra do nosso Senhor Jesus Cristo e também os ardis de Satanás contra a nossa vida, nós precisamos estar focados na palavra de Deus. E o conteúdo da carta de Jesus Cristo, por boca do João, que escreveu o livro de Apocalipse, o conteúdo da carta a Filadélfia ensina muito a nós, como nós deveremos nos comportar, principalmente nós que estamos vivendo aí, presenciando os sinais deixados por Jesus Cristo como um referencial, uma amostragem, quando estivesse aí chegado o tempo do fim. E nós podemos, pelo que Jesus Cristo falou e pelo que está acontecendo diante de nós, nós podemos sim dizer que chegamos o tempo do fim. E para que não venhamos perder o rumo, para que nós não venhamos nos perder na nossa caminhada, então é preciso estar em constante vigilância e perseverança. Assim diz Apocalipse capítulo 3, a partir do verso 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve estas coisas. Assim escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tem pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, esses que dizem que são das sinagogas de Satanás, que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor falo-ei, coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o meu nome e o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ótimo, esta é a mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo para a igreja da Filadélfia. A palavra Filadélfia significa amor fraternal, e ela era uma cidade pequena, e por ser uma cidade pequena, a igreja também do Senhor naquele local não havia alcançado uma grande expressão de número de pessoas, né? E nós podemos ver aqui algumas características dessa situação que a igreja da Filadélfia vivia, e como nosso Senhor Jesus Cristo se dirigiu a ela para fortalecê-la, para que ela não esmorecesse diante das dificuldades da vida. Nós precisamos lembrar também que a igreja é o corpo de Cristo, um organismo vivo que até depois de morto fisicamente tem vida, porque a igreja não são as paredes do templo, a igreja somos nós, pessoas que aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, e que recebemos o poder de Deus para nos tornarmos seus filhos, para nos tornarmos filhos de Deus. Então nós somos igreja, e a igreja da Filadélfia é muito gratificante nós vermos aqui como que o Senhor se dirigiu a ela, dizendo ao João escreve essas coisas, diz
olha aí, ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz quem? O santo, o verdadeiro. Quem é o santo? Quem é o verdadeiro? É o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nessa carta que ele manda para a igreja da Filadélfia, ele faz o quê? Ele remete a igreja para o futuro, para que ela tivesse esperança, mas para que ela chegasse ao futuro, era claro que ela precisava vencer as intempéries, as dificuldades que ela estava vivendo no presente momento, as adversidades que ela estava enfrentando ali, as lutas que eles estavam enfrentando naquele momento, precisava ser encaradas com responsabilidade e, acima de tudo, com perseverança e com muita fé em Deus. Fé para que eles vencessem aqueles dias maus sem perder a intimidade com Deus. E é muito bom porque o nosso Senhor Jesus Cristo fala para eles o que eles precisavam ouvir. Às vezes nós queremos que Deus fale o que nós queremos ouvir, mas na verdade o que Deus fala através de Jesus Cristo aqui para a igreja da Filadélfia era o que a igreja da Filadélfia precisava ouvir, e não o que talvez ela queria ouvir. Às vezes a maior parte dos cristãos, quando eles esperam que Deus fale com eles esperam que Deus fala que vai derramar uma bênção toda especial, que vai prosperar, que vai dar crescimento e que vai fazer milagres. Geralmente nós esperamos, a maior parte de nós esperamos que Deus fale conosco assim, dizendo: ó meu filho, ó minha filha, eu vou te abençoar muito, eu vou prosperar muito você, eu vou te dar aquela bênção que você está esperando, eu vou fazer aquele milagre que há muito tempo você está esperando, eu tenho visto as suas lágrimas. Geralmente é o que nós esperamos que ele fale para nós, mas ele revelou para a igreja da Filadélfia coisas muito melhores, muito maiores do que estas, do que meramente milagres, do que meramente conquistas para aquele presente momento difícil que eles estavam vivendo. Mostrou para eles coisas gloriosas, coisas que estava esperando por eles no reino eterno, no reino do nosso Deus e Pai. Então veja isto, ele fala para ele dizendo: eis que eu sou aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e fecha e ninguém abrirá. Então ele citou aqui o que o profeta Isaías falou no capítulo 22 e no verso de número 22 também, né? A respeito da chave, das chaves de Davi, que representa o quê? Que representa o reinado, aquilo que o próprio Deus falou, né? Que da descendência de Davi, Deus suscitaria um rei, um grande rei, que reina. Não faltaria quem reinasse sobre o trono de Davi, não faltaria um herdeiro para o trono de Davi. Então aqui em Isaías, no capítulo 22, o que nós lemos? Nós lemos exatamente Deus falando por boca do profeta Isaías, que era o profeta que é visto também como o profeta messiânico, que falou do Messias. Então no capítulo 22 de Isaías e no verso 22 nós lemos assim: porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi, ele abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá. Então o profeta estava falando do nosso Senhor Jesus, e a igreja da Filadélfia estava recebendo aqui a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, que ele era aquele que o profeta tinha dito, que ele receberia a chave de Davi, a chave que abre ninguém fecha, e que fecha ninguém abre. Então veja isso aí. Então Jesus mostrando para eles que ele recebeu o poder e autoridade, estava com ele o poder e a autoridade para decidir o futuro de todos, para decidir o futuro das nações, não apenas resolver os problemas que a igreja estava enfrentando, vivendo nos seus dias ali, mas também remetendo para o futuro, quando o Senhor Jesus Cristo estaria ou está com o seu poder e glória, comandando todas as coisas, porque nesse tempo ele já havia recebido o poder para governar todas as coisas. Ele mesmo diz: é-me dado todo o poder
poder nos céus e na terra. Então aqui ele já mostra para a igreja da Filadélfia que ele era aquele que tinha a chave de Davi, a chave do poder, a chave da autoridade para decidir. Além da chave de Davi, a chave que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre, além desta chave, também ele tinha o que? A chave da morte e a chave do inferno, mostrando para eles que não precisava eles ter medo de nada, ainda que Satanás levantasse contra eles com toda a fúria, ainda que o inferno levantasse contra a igreja com toda a fúria, mas ela não precisava temer. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo demonstra para eles a autoridade, porque ele tinha a chave da morte física, né? A chave da morte física, como da morte espiritual também, da morte física, para que eles tivessem coragem e ousadia para viver sem medo, sem ficar recuando diante das investidas de Satanás. Então eles não precisavam ter medo, eles podiam prosseguir, porque eles estavam naquele que tinha todo o poder, tinha a chave da morte e a chave do inferno, a chave da morte que nos leva a viver uma vida dinâmica, produtiva no reino de Deus, sem ter medo de que o inferno venha contra nós. Ele pode até vir, mas ele não prevalece, porque o Senhor Jesus disse que as portas do inferno não prevalecem contra nós. Nós lemos isso no livro de Mateus, no capítulo 16 e no verso de número 19, ele falou que edificaria a igreja dele sobre a rocha que é ele, e as portas do inferno não prevaleceria contra ela, que ele daria a chave do reino para os seus discípulos, ele falando para Pedro, e o que nós ligássemos na terra, o que seus discípulos ligassem na terra, seria ligado nos céus, como o que desligasse na terra também seria desligado nos céus, mostrando que um viver produtivo no reino de Deus, sem ter medo do levante do inimigo aqui no mundo, ainda que nós nunca podemos esquecer que o mundo inteiro jaz no maligno, mas nós não temos que temer as retaliações do inferno, ou os levantes de Satanás ou das pessoas, porque em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Então ele mostrou para eles que eles não precisavam ter medo da morte, porque ele tinha a chave da morte. Não precisa, quem está em Cristo não precisa ter medo da morte física. Nós podemos viver uma vida sem medo, além de não temer a morte física. Também como Paulo escreveu em Romanos capítulo 8, que não há nenhuma condenação também para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, se nós não precisamos temer a morte física, se não há nenhuma condenação, nós podemos avançar no reino de Deus sem temer o que o inimigo possa fazer contra nós. Ele então mostrou para eles que, além dele ter a chave do reino de Deus, a chave de Davi, a chave da morte, a chave do inferno, e ele também mostra para nós, através da carta à igreja da Filadélfia, que a situação pode ser difícil, mas ele garante a vitória daqueles que são os seus eleitos, os seus escolhidos. Veja você não precisa ter medo, eu não preciso ter medo, porque além de não haver condenação para nós, também nós já temos vitória sobre o inferno. Nós sabemos que o inferno, ele é o destino temporário dos incrédulos, porque depois de sua morte, sem receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, eles vão para que lugar? Eles vão
para o inferno, vão para lá para o inferno. Esta é a realidade. Não existe um outro escape, não existe um outro destino para as pessoas que rejeitam Jesus Cristo na sua vida. Ele veio para que nós tivéssemos vida e vida com abundância, e nós precisamos ter convicção, você precisa ter convicção, eu preciso ter convicção que nós precisamos aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Nós precisamos confessá-lo como nosso Senhor e fazer uma entrega total para Ele. Se nós fizermos isto, uma entrega total para o nosso Senhor Jesus, nós não temos que temer o levante do inimigo. Porém, se nós não aceitar Jesus Cristo como nosso Senhor e não recebê-lo como nosso Salvador, isso significa que o Senhor Jesus Cristo não representa nada para nós. Não representa nada. Quando a pessoa não aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, quando ela não se submete a Ele, ela está dizendo que o que Jesus Cristo fez não representou nada, e Ele próprio não representa nada para ela. Então ela mantém a sua vida na incredulidade, na inimizade com Deus, e esta pessoa morrendo nesta situação, ela vai para onde? Ela vai para o inferno. É o destino temporário dos incrédulos, porque depois será o lago de fogo e de enxofre. Nós que cremos, nós já passamos da morte para a vida. Isto aí não pesa no nosso futuro, isso não está no nosso futuro, mas está no futuro daquelas pessoas que rejeitam o que Jesus Cristo fez em seu favor. Nós passamos da morte para a vida. Então a nossa situação, ela é confortável por causa da nossa fé e a nossa esperança no nosso Senhor Jesus Cristo. Muito interessante, voltando aqui para o assunto da igreja da Filadélfia, o que nós podemos entender aqui? O que essa igreja possuía para Jesus escrever uma carta tão gloriosa como esta? O que esta igreja possuía? Primeira coisa, ela possuía obras. Jesus fala para ela: conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, e a qual ninguém pode fechar, que tem pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Pouca força, no caso aqui, não era força espiritual, não era pouca força espiritual, mas devido à igreja não ter um número expressivo de pessoas, de membros, então representava uma igreja pequena em número, mas uma igreja poderosa no poder de Deus, uma igreja ativa na evangelização, uma igreja ativa no trabalho do Senhor, fazendo tudo para que o Senhor fosse glorificado na sua vida. Ela tinha pouca força, não era força espiritual, mas pelo fato da igreja local, a igreja da Filadélfia, ser uma igreja pequena em número de membros, por isso que o Senhor fala para ela: sei que tem pouca força, apesar dela ter pouca força humana, material humano, mas ela guardava a palavra de Deus, ela não negava o nome do Senhor Jesus Cristo. Aí nós vemos no verso de número 9: eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, olha isso, tá? Desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Claro que Jesus não estava dizendo aqui que faria as pessoas adorar aqueles crentes da igreja da Filadélfia, mas Jesus estava mostrando que exaltaria aquela igreja pela sua perseverança diante daqueles falsos cristãos, que aqueles falsos judeus que diziam ser de Deus, mas não era, que perseguia aquela igreja. Mas ela não se deixava esmorecer, ela não negava o nome do Senhor Jesus, ela perseverava, e por causa disso, ele diz para ela que
eu te guardarei, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora, olha aí, da hora da provação que há de vir, sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Então é muito forte isto, o que ele falou para esta igreja, apesar das suas condições, humanamente falando, mas a sua perseverança, o seu amor, a sua fé, a colocava em um patamar de nobreza espiritual, de grandeza espiritual, de grandes conquistas, porque eles não estavam focados naquilo que eles possuíam materialmente, mas o foco deles era completamente o Senhor Jesus. É o que nós precisamos, é o que eu preciso, é o que você precisa, é o que nós precisamos hoje. O nosso foco tem que ser o foco da igreja da Filadélfia. O seu foco espiritual, da sua vida pessoal, tem que ser o nosso Senhor Jesus. O foco da minha vida pessoal, o foco da minha vida espiritual tem que ser o Senhor Jesus, para que assim eu permaneça, mesmo enfrentando as limitações da vida, as lutas, as dificuldades no dia a dia, eu não venha me desesperar e nem abrir brecha para que o inimigo entre e cause estrago na minha vida com o Senhor Jesus. Que você guarde isso no seu coração. No nosso próximo vídeo, nós continuaremos falando sobre as atitudes corretas da igreja da Filadélfia, que a levou a estar em um momento glorioso diante do Senhor Jesus, quando que tudo diante dela parecia que conspirava contra. Mas ela estava vencendo porque ela estava esperando confiantemente no Senhor. Quero agora orar com você. Querido Deus e bondoso Pai, assim como a igreja da Filadélfia, apesar da sua pouca força, apesar das suas limitações, ela não negou a fé,